o brilhante advogado, o extraordinário orador, o grande ministro Ibrahim Abi Akel. Muito obrigado. Nós gostaríamos, doutor Ibrahim, que o senhor nos dissesse, o senhor acaba de nos dizer que brigou muito com os promotores para virem fora no exercício da sua profissão. Antes que nós adentremos em determinados assuntos, gostaríamos do seu depoimento sobre a sua vivência como promotor de júri, quais aqueles homens da sua época que o senhor e poderia realçar como representantes do Ministério Público. É uma coisa interessante, na qual às vezes tenho pensado. Sem um exagero, pode-se afirmar que o Ministério Público, nos primeiros anos da minha advocacia, era praticamente um departamento do Poder Executivo. E não tinha autonomia. Os promotores quase sempre dependiam de indicação política para promoção, remoção. Tanto que um dos órgãos mais importantes do governo do Estado, na época, era a Secretaria do Interior e Justiça. E mexia com juiz, com advogado, principalmente com promotor. Mas é interessante verificar o seguinte: os promotores eram devotadíssimos aos deveres do cargo. No tribunal do júri, nos sumários de culpa, eles se entregavam com paixão ao cumprimento do dever. Fui, por circunstâncias muito ocasionais, um advogado criminal bastante procurado na minha região. Advoguei muito no júri, advoguei muito no crime, em todas as comarcas circunvizinhas. Nunca me defrontei com um promotor de justiça tolerante, descuidado. Pelo contrário, eles se entregavam com muita devoção ao cumprimento do dever. E davam muito trabalho, porque não só iam à réplica nos julgamentos, como apelavam religiosamente todas as absoluções. Eu tive casos em que o promotor conseguiu levar a júri um determinado réu 4 vezes sucessivas. 4 vezes. O réu chamava-se Nelson, não me lembro mais o que. Mas tínhamos que enfrentar a apelação no Tribunal de Justiça. Na época, a legislação penal que regulava a formação dos quesitos era uma legislação complicadíssima, né? Os quesitos eram cheios de exigências, muitas vezes psicologicamente difíceis de serem apreendidas. E dependia-se muito da explicação do juiz, porque tinha aquela questão da ameaça iminente, da ameaça atual, e uma série de complicações que depois, como deputado, eu ajudei na Câmara a simplificar para a adoção do método que hoje está em vigor. E os promotores, então, insistiam muito naquilo, faziam questão de dirimir todas as dúvidas suscitadas pelos subsídios. Então, o meu depoimento é o seguinte: no que diz respeito à atuação dos promotores, a nova legislação praticamente não inovou. Eram homens muito dedicados ao cumprimento do dever. Mas questão de declarar que jamais me defrontei com um promotor que tivesse negligenciado no cumprimento do dever ou perdido o prazo. Pelo contrário, eram homens de muita competência e muita dedicação. Ministro, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor. O senhor foi esse advogado, né, que o doutor
Cabral bem retratou aqui, e um advogado atuante na primeira instância, no dia a dia dos fóruns, dos juízes, dos promotores de justiça. O senhor vai ao parlamento e é guindado a lidar com as questões do Ministério Público. E no Ministério da Justiça, né, num momento importante, de uma lei importante para o Ministério Público, o senhor era o ministro. Então, como que o senhor, na cadeira de ministro, via o Ministério Público já numa outra dimensão? O senhor estava ali no dia a dia do fórum, do trabalho. Depois, institucionalmente, já o Ministério Público Brasil. Então, como é que foi lidar com isso e como que nós chegamos à legislação, a lei de 81, que foi assim o marco do novo Ministério Público? Olha, quando cheguei à Câmara dos Deputados, foi exatamente quando se iniciaram as grandes preocupações com o aumento dos índices de violência e de criminalidade no país. Entender que a criminalidade no país se restringia aos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou que se resumiam apenas em crimes contra a pessoa, portava numa visão muito limitada do que era realmente a violência e a criminalidade. Eu já era deputado há alguns mandatos e tinha um conhecimento tão aprofundado quanto me foi possível aprofundar do mapa da criminalidade, da multiplicidade das figuras diretivas que o Ministério Público não podia enfrentar, porque até então ele era uma espécie de instituição que agia de acordo com a ação policial. Se o delegado não fizesse o inquérito, não fizesse as investigações, o promotor não tinha como tomar iniciativa, não é? A não ser como fiscal do inquérito, mesmo assim tendo a figura do juiz como fonte decisora dos próprios requerimentos do Ministério Público. Eu entendia que a competência do Ministério Público tinha que ser alargada. Entendia que o Ministério Público devia ter iniciativa. E entendia, sobretudo, que o Ministério Público não podia continuar naquele Brasil já no final do século passado, com as mesmas características burocráticas e de dependência do Poder Executivo. Passei a estudar o assunto, a conversar a respeito, e cheguei à conclusão de que o Ministério Público devia ter, primeiro, uma completa autonomia do Poder Executivo. E devia ter, sobretudo, competência para os interesses difusos da sociedade. A grande dificuldade que encontrei foi exatamente derivada desse termo que escolhemos na época, foi dos interesses difusos. As pessoas não aceitavam que o Ministério Público tivesse capacidade de iniciativa para processar pessoas baseada no critério que eles julgavam tão subjetivo e, ao mesmo tempo, tão amplo, como interesses difusos. Por outro lado, sabem como é? As instituições não gostam de perder margem de influência. Deixar que o Executivo, imaginar que o Executivo abriria a mão da sua ascendência sobre o Ministério Público, importava em despojá-lo de algo que lhe era extremamente significativo, embora o Ministério Público nunca tivesse se sujeitado a caprichos do Poder Executivo. Mas, de qualquer maneira, era, dentro do quadro das atribuições do Poder Executivo, um ornamento, uma instituição que aumentava o prestígio do
Poder Executivo. Então nós começamos a estudar uma forma de criar a lei orgânica do Ministério Público, uma lei complementar à Constituição então vigente, que consagrasse esses princípios de autonomia, de maior amplitude de competência, que fizesse, afinal de contas, do Ministério Público aquilo que, nos estudos que fizemos na época, significasse, ou tivesse a mesma significação que tem na Europa, por exemplo. Eu queria ir além. Não sei se os senhores concordaram comigo ainda, mas eu, além do ponto em que chegamos com grandes dificuldades, eu ainda queria atribuir ao Ministério Público a autoridade para negociar uma defesa à imposição da pena. Nessa parte eu não obtive o mais longínquo apoio. Deu-se uma unanimidade de críticas. E eu tenho a satisfação de dizer que foi o primeiro projeto no Brasil submetido à opinião geral de congregações universitárias, do próprio Ministério Público, dos professores de direito, em suma, da comunidade especializada em direito penal. Porque eu fiz publicar a lei várias vezes para receber sugestões. Recebemos sugestões em grande número, cerca de 617 sugestões. Parte importante delas foi incorporada à lei. Outras não tinham sentido. Não consegui levar a lei até essa autorização para compor as penas de acordo com promotores e advogados, mas demos ao Ministério Público a independência de que ele necessitava. Bom, 4 anos depois de editada essa lei orgânica do Ministério Público, lei complementar número 40, veio a Constituinte de 88. E a Constituinte de 88 absorveu. Em síntese, na verdade, ela absorveu o essencial da lei que elaboramos. É claro que acresceu, não é? É possível que tenha tornado até mais explícito, ou tenha redigido mais claramente alguns dos dispositivos, mas a ideia central da autonomia, da ampliação dos poderes, da capacidade de intervenção nos interesses difusos da sociedade, foi obra nossa que o Constituinte incorporou, o que me enche de satisfação, porque, na essência, aquilo foi uma obra que foi uma inspiração pessoal de um ministro da Justiça que, ocasionalmente, entre as poucas coisas que conhecia, né, conhecia a questão do Ministério Público. Como conhecia também a questão das dificuldades trazidas pela parte geral do Código Penal. Né? Era uma coisa terrível. Né? Não havia discriminação de periculosidade, não havia distinção da necessidade da prisão. Não é? Nós também revolvemos a parte geral do Código Penal, que na época sofreu muita crítica, muita gente é uma das muitas modificações do Código Penal. Sim, mas é uma modificação que está aí desde 1984 até hoje ninguém mexeu. E hoje ninguém modificou. Se me permitir, para não perder esse caminho da entrevista com o senhor, nós estamos aqui para ouvir, não para falar. Né? O depoimento do senhor certamente vai ficar para a história do Ministério Público, para as futuras gerações, a atual, a passada, para reviver os momentos. Eu queria perguntar ao senhor sobre o seguinte: o ambiente à época da Lei 81, que é o marco, que o senhor encontrou um ministro disposto, jovem conhecedor do assunto, e
se controlar com o poder executivo, como o senhor disse, ninguém quer perder poder, tinha tudo. Então eu queria perguntar ao senhor o seguinte, qual o ambiente institucional, à época, o próprio Supremo, o Poder Judiciário, a advocacia, a magistratura, e também em relação às instituições, a mobilização do Ministério Público, as lideranças, eu sei um deles está aqui ao nosso lado, o Dr. Cabral, né, que é uma liderança marcante na história do Ministério Público brasileiro. Qual foi o apoio que o senhor teve, como foi essa articulação do Ministério Público, das entidades do Ministério Público, e o final, o presidente Figueiredo, né, a minha geração viveu o governo do presidente Figueiredo, nós jovens, e a geração futura talvez não tenha conhecido. Como que foi esse caminhar com o presidente, porque obviamente o senhor contou com o apoio dele para chegar onde chegou. Esse ambiente de diálogo, de conversa com o Palácio do Planalto, que nós sabemos que em Brasília, para as coisas funcionarem muito, tem que ter a vontade do Poder Executivo. Naquela época, talvez até com um sistema ainda de transição, né, o Poder Executivo é ainda mais forte do que hoje, talvez, não sei. Apoio explícito, até entusiasmado, só recebi do Ministério Público de Minas Gerais, que promoveu, inclusive, em Juiz de Fora, uma grande reunião de membros do Ministério Público, entre os quais se destacou muito o Dr. Joaquim Cabral, e que me serviu de grande alento. De um modo geral, o Ministério Público dos diversos estados, permaneceu descrente da possibilidade da transformação daquelas ideias numa lei. O Ministério Público de São Paulo opunha-se à lei, não porque fosse contrária a qualquer das suas ideias, mas porque, segundo a minha percepção, que pode estar errada, achavam que não cabia a um governo chefiado por um militar tomar a iniciativa de intervir na organização do Ministério Público. E eles se opuseram muito, principalmente através de ligações de membros do Ministério Público paulista com a Casa Civil da Presidência da República, que era então o professor Leitão de Arroio. Enquanto o ministro Golbery de Souza Silva foi o chefe da Casa Civil, eu não tive nenhuma dificuldade em promover aqueles inúmeros contatos, reuniões, interlocuções pessoais no sentido de convencer pessoas, de remover este ou aquele artigo, modificar este ou aquele parágrafo, a elaboração de uma lei complicada. Havia uma desconfiança. Um governo do ciclo militar preocupado em dar poderes ao Ministério Público, quando, segundo a tradição, tudo que ele fizera até então fora de limitar os poderes de outras instituições. Chegamos ao ponto em que o projeto inteiramente pronto, debatido exaustivamente, recebidas e incorporadas numerosas contribuições, encalhou na Casa Civil. E, sendo inúteis as minhas intervenções junto à Casa Civil para que o líder do governo na Câmara fosse autorizado a incluir o projeto na pauta de votações, tenho que fazer aqui um parênteses. A essa altura, o projeto já tinha passado por toda a elaboração legislativa. Ele já tinha sofrido todas as alterações necessárias que o Poder Legislativo julgou necessário. Estava composto para votar. Mas a Casa Civil se opunha a que ele fosse aprovado. Eu, então, procurei o presidente Figueiredo e pedi a ele que interviesse junto à Casa Civil
no sentido de determinar a liderança do governo a inclusão na pauta do projeto. Estávamos já no final de 1984. Se esse projeto de lei complementar não tivesse entrado em pauta naquela sessão, nós não teríamos aprovado a lei complementar número 40, porque o Congresso entraria em recesso, somente seria convocado em 1º de fevereiro do ano seguinte, já com um novo presidente da República. Se esse tivesse sido o Dr. Tancredo Neves, eu não teria muitas dificuldades em convencê-lo, mesmo porque ele foi um dos meus interlocutores na Câmara, como o deputado Thales Ramalho, um deputado de Pernambuco, cujo nome lembrarei daqui a pouco. Então eu não vi dificuldade. Mas, como todos sabemos, o doutor Tancredo não assumiu a presidência da República e eu tenho muitas dúvidas de que ela seria votada por o presidente Sarney no Palácio do Planalto. Por que tem essa dúvida? Porque, para e passo com a lei orgânica do Ministério Público, nós elaboramos um novo Código de Processo Penal. Que todas essas dificuldades de tramitação do processo criminal receberam um tratamento, na minha opinião, muito mais adequado do que a lei vigente. Pelo menos assim entenderam os mais renovados mestres do direito processual penal. E o presidente Sarney, eu consegui aprovar na Câmara, quando chegou, o presidente tomou posse, dias depois mandou retirar o projeto do Código de Processo Penal. Então verificou-se uma coisa interessante. Retirado da tramitação no Senado, o projeto desapareceu, depois de aprovado na Câmara. Muitos anos depois, o ministro Sávio Figueiredo encontrou esse projeto, não sei onde, e o colocou no Museu do Superior Tribunal de Justiça. Então nós somos um país em que um projeto de código novo, moderno, com solução para os problemas velhos existentes do processo penal, pertence a um museu. E um código de 1940, velhíssimo, continua em vigor. Isso para que vocês entendam as dificuldades em nosso país de elaborar leis consistentes que sejam mais amplas. Quando estudantes, nós achávamos um absurdo que o projeto do Clóvis do Bevilacqua, do Código Civil, tivesse demorado 16 anos da Câmara dos Deputados. O atual Código Civil demorou 22. Então, levar adiante a lei orgânica do Ministério Público importava enfrentar dois tipos de dificuldades. Primeiro, o desinteresse por essas leis fundamentais que exigem estudo, exigem análise, exigem dedicação, existe debate entre pessoas conhecedoras do assunto. E segundo, pela natureza da lei que dava poder a um Ministério Público que todo mundo gostaria de ver premido. Na Câmara já houve até, na Câmara dos Deputados, a iniciativa de proibir o Ministério Público de iniciar investigações. Se não fosse aquelas passeatas de junho, ele teria ido à votação. Então, o presidente era homem afeito a essas coisas, você me dá isso por escrito. Então, eu, na mesa, perdi o recado, senhor presidente, e fiz a mão dele pedindo a intervenção dele. Ele pegou aquilo, mandou chamar o ministro, entregou, entrou em votação. Eu tenho essa cópia. E eu disse para ele, presidente, entre as coisas que poderão dignificar a sua passagem pela presidência da República, é
a sanção dessa lei. É de uma importância histórica extraordinária. E foi mas já está tudo acertado, foi discutido no Brasil inteiro. Já foi aprovado pela Câmara, já foi aprovado pelo Senado, o que mais querem? Né? Eu notava no Ministério da Justiça que havia uma propensão muito acentuada para colocar a questão da violência e da criminalidade como objeto de estudos universitários, acadêmicos, que obviamente procuravam, em primeiro lugar, buscar as razões da criminalidade. Como eu entendia modestamente que ninguém sabe as razões da criminalidade, nem se saberá nunca. Se fosse matéria a ser conhecida, já teria sido conhecida. Né? Aqui atrás de mim tem uma prateleira de direitos, de livros de direito penal. Não é? E que não é uma questão a ser enfrentada academicamente. E entendi, sobretudo, o seguinte: quanto mais se encerra o exame dessa questão no âmbito da teoria, da investigação universitária, do debate acadêmico, mais se despreza a análise e a escolha de métodos e sistemas de verdadeiro combate à criminalidade, que é uma questão de ação, não é uma questão de filosofia, é uma questão de ação. Não é? Escolher os meios e modos de prevenir, não tem outra. Então eu ficava pensando, como é que o Ministério Público amarrado à polícia, dependente da ação da polícia, poderá somar-se a esse grande esforço de pacificação da sociedade brasileira? Só através da construção de uma instituição autônoma, poderosa, forte, não é? E que dê os maiores resultados, o que nós estamos vendo aí até mesmo no noticiário dos jornais, os crimes mais complicados, aqueles que estão fora dos atentados à vida, os crimes econômicos, têm sido todos objeto da iniciativa do Ministério Público. Não fosse essa autonomia, nada disso estaria sendo apurado. Nada. Eu tenho uma dúvida e gostaria, fui promotor em Varginha, fui promotor em Maiumirim. O senhor sempre foi tido na região como talvez o grande tribuno que já passou por aquela região. O senhor é de Maiumirim, a exemplo do nosso Dr. Cabral, e sempre foi visto como o grande tribuno, dom da oratória, essa pessoa que tinha essa capacidade fantástica de sustentar as suas defesas sempre brilhantes nos tribunais de júri da região inteira. Por vezes nós vemos um movimento, e essa é uma pedida que os criminalistas do Ministério Público me pediram que eu fizesse essa pergunta para o senhor, um movimento no sentido de tirar os crimes dolosos da vida do Tribunal do Júri. Um movimento no Legislativo, um movimento, até uma demanda de alguns setores do Judiciário, quiçá até do próprio Ministério Público. Como o senhor vê essa questão, como o senhor vê esse movimento, ainda que incipiente, mas é um movimento que nós verificamos, de certa forma, um pouco persistente, no sentido de transferir esse julgamento para um juiz simbólico. Vai se encontrar grandes dificuldades para obter esse resultado, porque o Tribunal do Júri está, de certa forma, íncito naquela concepção de democracia que sobrevive no Brasil desde a primeira tentativa de se elaborar uma Constituição. Em 1823, a Assembleia Nacional Constituinte, dissolvida por Dom Pedro I, já falava em Tribunal do Júri. De lá para cá, todas as constituições vieram segurando. Até mesmo a Constituição do Estado Novo, de 1937, resguardou o júri, embora suprimisse a sua autonomia. O júri podia absolver
pelo Tribunal de Justiça em grau de apelação, podia condenar. Sobrevinda a Constituição de 46, foi restabelecida então a autonomia do júri, mas também limitada, porque o Tribunal de Justiça pode considerar a absolvição como contrária à prova dos autos. Então não é verdade que nós tenhamos uma autonomia do Tribunal do Júri, é uma autonomia limitada, não é? Pelo Tribunal de Justiça. O sentimento liberal no Brasil certamente vai se opor à eliminação dos crimes dolosos contra a vida da competência do Tribunal do Júri. Vai ser uma luta difícil. O senhor esteve lá, na verdade foi o grande articulador da lei orgânica do Ministério Público, aquela que iniciou a autonomia da instituição, moldou o Ministério Público de hoje, e a Constituinte, que os novos membros do Ministério Público contam como a grande mudança. Na verdade, a mudança começou lá atrás. E, na verdade, o Ministério Público foi construído por aqueles que lutaram nos júris e fizeram a nossa história. Então, a minha pergunta ao senhor: o senhor também foi constituinte, e lá sou um jurista respeitado no Brasil inteiro. Certamente foi uma das fontes ali de pesquisa, de discussão dos outros parlamentares que votavam, certamente ouvindo os parlamentares que tinham experiência jurídica, advogados, membros do Ministério Público, magistrados aposentados, enfim, todos aqueles que atuavam na lide forense, ou na academia até propriamente. Então, eu ia perguntar ao senhor, o que marcou o senhor ali nos debates, sobretudo no capítulo do Ministério Público? Óbvio que o Poder Judiciário também tomou nova dimensão, o Supremo Tribunal e todos. Mas o que marcou o senhor, algum episódio que tenha chamado a atenção nesses debates, nessas discussões, como homem que esteve lá no parlamento e foi um dos fiadores, porque na verdade foi o fiador de 80, no começo da década de 80, e obviamente em 88, no fechar da Constituinte, o senhor é uma voz ouvida. Houve uma coisa interessante. É claro que os representantes do Ministério Público acorreram, né, à sede da Constituinte para defender a instituição. E o deputado Ricardo Fiuza, Pernambuco, o deputado Zé Genuíno e outros mais receberam as reivindicações do Ministério Público e, na comissão especial que tratava desses assuntos, eles apresentaram aquilo com uma vontade muito grande de debater aquilo. Foi então que o Nelson Jobim declarou para eles que vocês estão enganados, o que vocês estão querendo já existe, é só constituir. Mas como já existe? Já existe, tem a lei complementar. Eu estava presente. Então me deram a palavra para explicar, eu expliquei que já tinha, que aquilo já existia e que devia realmente participar da Constituição, não havia mal algum. Embora eu estivesse certo de que a Constituição recepcionaria, né, o texto. Mas para evitar dúvidas, então que se fizesse a adoção. Não chegou a haver debate nem problema. A Comissão do Ministério Público passou a acompanhar minuciosamente a elaboração da Constituição, andou pedindo mais algumas coisas de natureza secundária, na verdade é, que foram também aceitas, incorporadas, mas não despertou oposição, mesmo porque já existia, já fazia parte da legislação do país, não é? De lá para cá, eu continuei na Câmara até 2006. É muito tempo, a gente esquece.
E nunca mais houve qualquer tentativa de modificação da lei. Agora, há na Câmara, é claro, um pequeno conjunto de deputados muito insatisfeito com a ação do Ministério Público, achando que o Ministério Público tem excessiva liberdade e que um representante do Ministério Público pode, por iniciativa própria, muitas vezes sem base em prova concreta, colocar um parlamentar em situação de grandes dificuldades, porque imediatamente isso cai na imprensa. Não há, eu sempre expliquei para eles, da Comissão de Constituição e Justiça, que não há solução para esse problema, não é? Porque, salvo se porventura se encontrar um processo em que, um meio em que se faça isso em segredo de justiça, não tem como limitar a ação do promotor que está buscando uma verdade, não é? E essa busca da verdade tem que ser pública, até no interesse da pessoa que possa vir a ser vitimada pela busca, não é? Não há solução para isso, não. Eu acho que daqui para frente, eu já estou fora, não tenho mais nenhuma influência parlamentar, mas eu, se estivesse na Câmara hoje, eu continuaria a lutar pela atribuição de competência ao Ministério Público e ao advogado para a adoção de penas acordadas. Mas o senhor não está lá, mas deixou o herdeiro, que é um dos defensores do Ministério Público, das prerrogativas, das atribuições, que é um grande parlamentar, que é o deputado Paulo Aguiar. Ele foi educado aqui dentro do escritório. É natural que ele tenha, natural que existe, que tenha sido impregnado, né, de algumas ideias. Mas ninguém pode deixar de tomar essa atitude, né? O problema de lá para cá tornou-se muito mais grave, né? E o dispêndio de tempo e de esforço das instâncias de apuração está se tornando cada vez maior, cada vez, né, mais longevo, mais oneroso, mais complicado. Agora mesmo estamos lendo nos jornais de que um ex-diretor da Petrobras pretende fazer uma delação premiada. Meu Deus do céu, se existe delação premiada, por que é que não existe a possibilidade, desde logo, de combinação da pena? Não é verdade? Quer dizer, você que faz a delação premiada e depois vai passar por um processo imenso para fixar a pena. Não é? É incongruente. Ministro, essa questão da possibilidade do membro do Ministério Público e dos advogados de definirem, acordarem em relação às penas, é uma questão que eu gostaria de explorar um pouquinho com o senhor, se o senhor me permite. Na revisão do Código Penal, em 84, houve essa pretensão do senhor em fazê-lo, nós já vamos para 30 anos. E o Brasil hoje, na América Latina, vamos centralizar aqui na América Latina, é um país ainda um pouco atrasado nessa questão, vamos dizer, na mediação, da negociação, da busca de meios alternativos de solução de conflito mais ágil. Hoje o senhor é ministro da Justiça. A iniciativa do senhor hoje seria a mesma em relação à área penal e em relação às outras áreas do direito, área de família, enfim, áreas dos interesses coletivos difusos? Como é que o senhor vê essa questão da negociação, da possibilidade das partes, o Ministério Público, os advogados, de acordarem essas sanções na área criminal, por exemplo, em diversas áreas, como nas áreas dos interesses coletivos e difusos? A minha experiência de advogado criminal me indica o seguinte: toda vez que um advogado sensato, diante do libero do promotor, faz a defesa sustentando que a ação delituosa não deve ser tão rigorosamente punida, mas que também não é o caso
de um reconhecimento pleno de inocência e que caminha no sentido de levar os jurados à adoção de uma pena decorrente ou da desclassificação ou da pena mínima, com o reconhecimento das circunstâncias benéficas, muitas vezes o promotor concorda, porque o advogado, afinal de contas, chegou a um ponto em que o Ministério Público se dá por satisfeito, não é? E acaba concordando e se faz, então, indiretamente, por meios subreptícios, um acordo, que não é declarado, o corpo jurado nem percebe que está havendo um acordo. Há uma certa evolução, né, de ambas as partes no sentido de encontrar uma solução adequada para o crime. Muitas vezes o advogado vai para a tribuna de defesa dizendo para o réu, fala, olha, eu vou me virar do avesso para absolver você, mas não vai ter jeito não. Quer dizer, você já senta lá sabendo que vai ser condenado, não é? Eu vou fazer o possível para diminuir a pena e tudo, mas não há como negar. Ora, para quê? Por que não adotar uma coisa muito mais racional, que é a compreensão mútua de que aquela ação delitiva deve merecer um reparo que satisfaça tanto a sociedade através do seu representante, como o advogado, que sabe também que não pode, que não tem como fazer milagre. Mas a única questão que se põe é a seguinte: teriam os dois representantes uma liberdade plena de ajustar um acordo, ou isso ficaria à mercê de uma homologação judicial? Essa é a questão que se põe. No meu modo de ver, eu acho que não haveria necessidade, uma vez que o Ministério Público e o advogado chegam à conclusão que determinada pena é aceita pelo réu como um remédio adequado à ação que ele praticou, faz um termo de ajuste, e em vez do julgamento durar 8, 10 horas para chegar ao mesmo resultado, não é? Já se ajusta logo de saída, não é? Eu sou partidário, né? Sempre fui. Não cheguei a adotar essa regra na reforma que fiz da parte geral do Código Penal, porque a dose ficaria excessiva. Notem que eu adotei a progressão da pena, né? Criei sistema de progressão da pena. Criei a possibilidade do indivíduo do sistema semiaberto. Criei o sistema aberto. Se eu ainda avançasse com a negociação ainda, aí eu não conseguiria aprovar. Senhor ministro, eu já tive oportunidade de presenciar em mais de um julgamento nos Estados Unidos da possibilidade da efetividade desse acordo. Só que lá, naqueles que eu assisti, havia a homologação do acordo feito pelas partes. Bem, eu gostaria agora de ouvir o seu ponto de vista. A chefia do Ministério Público. Essa chefia, primitivamente, feita pelos governadores, ela poderia ser feita só pela vontade do governador. Ele iria escolher um dos procuradores em Minas e aquele escolhido seria nomeado. Hoje, ele só pode fazê-lo dentro de uma lista tríplice. Mas alguns estados do Brasil entendem que ele poderia, que poderia fazer parte dessa lista tríplice não apenas procuradores de justiça, mas também
promotores de justiça. Como é que o senhor vê essa situação? Teria que ser só procurador? Ou pode ser promotor? Ou isso seria aplicável apenas em determinados estados, pelo tamanho do corpo do Ministério Público, ou em outros, pela grandiosidade desse corpo de promotores? Não deveria ser? Como o senhor colocaria isso? Qual a sua visão? Olha, doutor Cabral, eu não tinha sido despertado por esse problema, mas, assim, à primeira vista, salvo o melhor juízo, entendo o seguinte. Eu acho que a lista tríplice deve conter os procuradores, porque eles já têm mais experiência, já têm uma carreira, já têm um conhecimento maior de relacionamento entre autoridades e poderes. E, portanto, a escolha entre eles dá um certo sentido de respeito à hierarquia. Acho difícil um promotor, desde que se abra a possibilidade dos promotores serem procuradores gerais, qualquer promotor poderia ser, né? Então, eu acho muito difícil que um jovem promotor, ainda sem grande experiência, possa ser incluído na lista tríplice, escolhido para chefiar um órgão que de uma instituição que mais que qualquer outra, tem uma grande noção de organização, de hierarquia, de convivência respeitosa, e que, portanto, deve evitar ao máximo qualquer tipo de animosidade, qualquer tipo de dificuldades de convivência. Não é? O fato já de termos tirado do chefe do Poder Executivo a competência para nomear o promotor de acordo com a simpatia do chefe do Executivo, já foi um grande passo. É verdade. Um grande passo. Não é fácil um presidente da República dizer, não, eu não vou poder mais escolher o promotor. Não, o senhor só pode escolher entre os 3 que o Ministério Público lhe oferecer. Né? Mas é engraçado, alguns governadores se opuseram muito a essa nova solução. Mas eu devo a aprovação dessa minha iniciativa à solidariedade do presidente Figueiredo. Ele não fosse a determinação dele, nós não chegaríamos à final. Havia muita oposição. Hoje, nós tivemos assim, o senhor teve uma participação muito importante na questão da execução penal. A nossa lei de execução penal, sistema de progressão. O senhor vê hoje, a situação hoje do sistema carcerário brasileiro, a questão da execução de pena, da progressão de regime. Qual é a dificuldade que nós estamos tendo? Hoje nós estamos coincidentemente, estamos com um problema no Paraná, na penitenciária de Cascavel, com 4 mortos. E qual é a grande dificuldade? A execução penal no Brasil se processava dentro de um hiato de ilegalidades. O juiz dava sentença transitava em julgado, o réu ia para a penitenciária, e a partir do momento em que o portão da penitenciária era batido nas costas dele, não havia lei. Ele ficava sujeito aos caprichos do guarda, aos caprichos do diretor da prisão, porque cada instituição prisional tinha o seu regulamento. Muitas vezes não tinha regulamento algum, tinha apenas uma sucessão de caprichos. Eu me defrontei com a seguinte situação: eu quis fazer uma lei de execução penal, complementando a lei orgânica do Ministério Público, complementando a parte geral do Código Penal. Eu entendi que era necessário que o cumprimento da pena obedecesse a uma lei disciplinadora desse período em que o indivíduo
ficava inerte, entregue ao capricho da autoridade prisional. Mas surgiu logo a questão. Não, a União não tem competência para legislar sobre execução penal. Execução penal é da competência dos Estados. Acontece que os Estados não faziam a lei. E cheguei à conclusão, estudando o assunto sozinho, de que se cabe à União elaborar a norma penal, elaborar a norma processual penal, por que razão ela é impedida de elaborar a norma complementar a essas duas disposições? Se a União não tem competência, não podia ter também competência para elaborar a lei penal, devia ser do Estado. Então, fizemos o projeto. O que visava o projeto? Visava o seguinte, é que o preso, o condenado, não pode ser privado, senão dos direitos que lhe foram retirados pela sentença condenatória. A sentença condenatória proíbe-lhe a liberdade de ir e vir. Submete-o a uma disciplina carcerária. Agora, que disciplina é essa? A do guarda de presídio? Não, tem que ser disciplina da lei. Nós estabelecemos uma disciplina. Em alguns estados, essa lei de execução penal tornou-se quase que um breviário. Moças que trabalham nas secretarias de defesa social, professores, funcionários, levam a sério a lei de execução penal. Mas há estados mais atrasados em que vigora ainda aquela filosofia de que bandido bom é bandido morto. Né? E em muitos lugares o réu continua a sofrer discriminações violentas e restrições que a lei hoje não permite. A lei de execução penal é clara, né? E ela introduziu até alguns modos de diminuição da pena, porque permite que se desconte dias de prisão de acordo com tantos dias de trabalho. Né? Ela não alcançou uma obediência nacional. Mas nos estados mais desenvolvidos ela tem sido observada. Em Minas, ela tem sido rigorosamente observada. Em todas as nossas unidades prisionais existem comissões, existem inspetores que estão levando a sério essa questão de respeito aos direitos não alcançados pelo preso. Foi daí que começaram a surgir as bibliotecas dentro das prisões, as permissões de estudo para o prisioneiro, a introdução ainda incompleta, mas progressiva, de trabalhos manuais para os prisioneiros. Que esses são os métodos de ressocialização ou de recuperação que se tem como hábeis, como adequados. Né? Nunca vi essa placa, mas li num livro de direito que na mais antiga prisão da Inglaterra, há um grande dístico de entrada que diz assim: ambiente desocupada e oficina do diabo. Nós tratamos de fazer com que o réu tenha o que fazer na prisão, porque deixá-lo 24 horas por dia, imaginando coisas, é deixá-lo à mercê de uma elaboração contínua de métodos criminosos mais hábeis. Não é? E este é um caminho que ainda não foi totalmente percorrido, mas a lei está aí, basta ser cumprida. O castigo físico é absolutamente proibido. A solitária é totalmente abolida.
e outros dispositivos que procuram fazer com que o réu reconheça que ele é titular do direito de pensar, titular do direito de se exprimir, titular do direito de exercitar-se, titular do direito à incolumidade física, porque o reconhecimento desses direitos contribui fortemente para que ele possa readquirir um senso de respeito à coletividade, à sociedade. Antes das suas observações finais, eu lhe peço vênia para, olhando a câmera, dizer que no Brasil, no plano federal, apenas 2 homens se preocuparam e muito com o Ministério Público. Manuel Ferraz de Campos Sales, no início do século XX, uma preocupação altamente elogiosa, embora muito efêmera no espaço e no tempo. E mais de um século depois, um novo ministro, Ibrahim Abiakion, foi o homem que deu-nos o que sempre dizemos ser a carta de alforria do Ministério Público de Minas Gerais. E que depois, incorporada à Constituição de 88, transformou-se na grande espinha dorsal do Ministério Público do Brasil. Nós temos que agradecer por isso. Por favor, sua mensagem de término vai nos honrar muito também. Isso é altamente gratificante, não é? É uma condecoração. Condecoração. E o fato de vir a pertencer, a vir integrar a relação dos membros homenageados pelo Ministério Público, para mim é uma consagração definitiva. Esse esforço da vida pública, ele raramente é reconhecido, recompensado. O tempo passa, as leis são muitas, a memória coletiva as confunde, quase nunca se tem ideia do autor da iniciativa, de quem, afinal de contas, levou a empreitada até o fim. E eu fico extremamente feliz em ver reconhecido esse trabalho. Eu tive um grande gosto em elaborar a lei orgânica do Ministério Público. Eu a fiz praticamente só. Eu tenho o autógrafo do primeiro projeto, manuscrito, feito à noite. Em grande parte, com ligeiras modificações, ela chegou ao fim e foi aprovada. Agora, vejam bem, é uma grande honra ver reconhecido esse esforço e ver o meu nome ligado à independência e à autonomia do Ministério Público brasileiro. O Ministério Público hoje é a instituição, é uma das 2 ou 3 instituições mais poderosas do país, porque ela pôde estender as suas asas sobre todas as atividades nacionais. Ela pode pousar em qualquer terreno da atividade brasileira, seja no governo, seja no campo do público, no Supremo, no Judiciário, na empresa, em qualquer lugar em que o promotor, em que o Ministério Público perceba a existência de uma sombra, perceba a existência de uma ilegalidade, ele tem autonomia para, por si mesmo, sem pedir licença a ninguém,
pousar naquele lugar, desvendar o que existe, abrir todas as portas, olhar todos os documentos, sem ficar à espera no seu gabinete do inquérito policial enviado pelo delegado, como era antigamente. O Ministério Público não tinha liberdade de ação, a não ser dentro dos autos. A lei, a Constituição, hoje dão ao poder público o poder de fazer o inquérito, de iniciar a apuração, de levá-la a bom termo. E nunca pude imaginar que as consequências daquela iniciativa chegassem ao ponto que chegou. Porque ela, como disse no início, desabrochou numa instituição fortíssima, da qual tem dependido em grande parte a moralização da vida pública brasileira. O respeito à lei, o cumprimento de deveres que estão inscritos na lei de responsabilidade fiscal, tudo isso ficou sob as asas do Ministério Público graças a essa inovação. Eu, sinceramente, fico muito agradecido, emocionado, agradecido, porque não é comum, não é comum. As pessoas, depois de tantos anos, era natural que se perdesse a memória da iniciativa da lei. E ao vê-la aqui recordada e tão grandemente elevada, eu fico realmente muito sensibilizado, muito agradecido e passo a ter como uma das coisas importantes da minha vida o figurar entre os patronos do Ministério Público. Principalmente ao lado do presidente Campos Salles, que realmente, em 1902, por aí, como ministro da Justiça, ele promoveu uma modificação grande no Ministério. Criou o Ministério Público, praticamente, que não existia. Pois é, fico feliz em ter, de certa forma, aperfeiçoado a obra do Campos Salles.